O mundo parou, o comércio está fechado, as indústrias estão dando férias coletivas aos seus funcionários. As pessoas estão trancadas em suas casas. Muitos estados e municípios fecharam as suas fronteiras. A verdade é que nós não sabemos ao certo o que fazer diante dessa pandemia do novo coronavírus. E neste cenário de medo e incertezas, muitas pessoas estão acreditando que estamos começando a viver as profecias do livro de Apocalipse. Para se ter uma ideia, os principais líderes do judaísmo já estão chamando o povo para o arrependimento, acreditando que a pandemia global do Covid-19 tem relação com a chegada do Messias que eles estão aguardando. E a pergunta que fica é: será que o fato de o mundo ter parado é um sinal de que algo muito sério está para acontecer? Será que estamos vivendo o início do cumprimento das profecias bíblicas que tratam da volta de Jesus? Estamos caminhando para o arrebatamento da igreja? A vinda de Jesus Cristo está próxima? O Covid-19 é um sinal que o Messias está voltando? Afinal de contas, o mundo está parado. O mundo está estagnado. O mundo está em uma inércia. É o fim. O arrebatamento da igreja está próximo. O que você acha? E é sobre isto que eu quero falar nesta noite. Eu não sei que horário e qual dia você está assistindo este vídeo. Todavia, é para você que me ouve, por intermédio desta multimídia, o que eu tenho para falar sobre a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. A primeira coisa que você precisa saber sobre a vinda de Jesus está em João capítulo 14, versículo 13, onde o texto diz, onde João cita as palavras de Jesus: eu voltarei. Isto precisa estar muito claro para você, que Jesus voltará. A primeira coisa que você precisa saber é que Jesus voltará. Guerras, rumores de guerras, pestes, pandemias, terremotos, tragédias, estas coisas estão vaticinando a vinda de Jesus? Eu devo me preocupar com estas coisas? A palavra de Deus é o nosso manual. É o livro que nos orienta. É o livro que nos conduz às nossas indagações. O Senhor Jesus, ele faz menção destes fatos, mas ele diz na sua palavra que é mister que estas coisas aconteçam. É necessário que estas coisas aconteçam. Mas ele parece não dar ênfase ao falar para nós que nós não devemos nos preocupar com estas coisas. Se eu não devo me preocupar com pandemias, com pestes, com guerras, rumores de guerras, fome e entre tantas outras coisas, com que eu devo me preocupar então? E é sobre isto que eu quero falar. Lucas capítulo 17, versículo 23, 24 e 25. O versículo 23 diz o seguinte: e vos dirão, ei-lo aqui. De quem? Jesus. Ou lá está ele. Versículo
24 e 25 nos diz: porquanto a chegada do Filho do Homem, o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja, o dia em que Jesus voltará para cumprir o que está escrito em João capítulo 14, versículo 3, Lucas está dando detalhes profundamente profético e grandioso. Versículo 24 diz: porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será. O seu dia, o dia da sua vinda, quando virá, quando levará a sua igreja, quando se dará o arrebatamento da igreja, ou seja, 24, porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu. É muito rápido. O arrebatamento da igreja, este dia será um flash. É o rapto da igreja. Versículo de número 25. Antes, o 24 diz que este dia será um flash. O abrir e fechar dos olhos, milésimos. É como um raio que de uma extremidade e outra se faz visto. Mas o versículo de número 25 diz: antes, porém, se faz necessário que ele, quem? Jesus, sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Antes, porém, deste dia, da vinda do Senhor, para que se cumpra João capítulo 14, versículo 3, que diz: eu voltarei. O versículo 25 de Lucas capítulo 17 diz: mas antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Não se assuste no que eu vou lhe dizer. A igreja, a institucionalizada, vai promover, por causa do seu pecado, por causa da apostasia, por causa do esfriamento da sua fé, da sua confiança e da sua esperança em Deus, ela vai promover sofrimento em Cristo, pelo motivo de que este povo que se diz povo de Deus, igreja do Senhor, vai promover a rejeição de Jesus. Vai promover a rejeição de Jesus Cristo. As nações, os povos, rejeitarão Jesus Cristo novamente, como fizera nos dias que antecederam a crucificação de Jesus Cristo, ao desejar libertar Barrabás e crucificar o Cristo, Cordeiro de Deus. A palavra geração, a palavra grega para geração significa apordorquimazor, que se refere
desaprovado. Rejeitar e repudiar. Por causa dos nossos pecados, por causa da iniquidade, da apostasia, do esfriamento espiritual, a humanidade, que até então não conhece Jesus como você conhece, como eu conheço, vai rejeitá-lo, vai reprová-lo, porque, primeiramente, vão reprovar você, vão reprovar a sua fé, vão reprovar a sua confissão, vão reprovar a sua moral, a sua ética por causa do vosso pecado, do vosso comportamento, do vosso testemunho, por causa da vossa iniquidade, por causa da vossa frieza, por causa da vossa indiferença, por causa da vossa contaminação com o mundo. Versículo 25 do capítulo 17 de Lucas diz: Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Jesus vai sofrer novamente a dor de ver o seu povo sendo desleal, descuidado, irresponsável, sem testemunho, sem regeneração, sem mudança, sem transformação. Se não bastasse um agente que irá contribuir para que ele seja rejeitado. Antes, porém, do que? Antes, porém, do que? Versículo 24 diz: Porquanto a chegada do Filho do Homem, quando ele vier, quando ele voltar para buscar a sua igreja, no seu dia, Lucas diz, será como um relâmpago. Versículo 25 diz: Mas antes, porém se faz necessário, porque que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Por que é necessário? Porque aqui seremos provados. Neste momento, a sua fé, a minha fé, será posta ao fogo. E será provada a nossa confissão de fé. Neste momento, você vai negar Jesus. Eu vou negar Jesus. Como? Se nós não mudarmos de vida. Se não houver uma regeneração verdadeira, se não houver uma conversão verdadeira, nós negaremos a Jesus e faremos com que outros o rejeitem. Tanto que a palavra que eu disse, apordokimazo, significa repudiar. Irão repudiar o Mestre por minha causa e por tua causa, por causa da nossa iniquidade, por causa do nosso comportamento, por causa das nossas transgressões, por causa das nossas imoralidades morais, por causa da nossa falta de obediência, de sujeição, falta de mudança de caráter. O texto diz: mais importa,
A palavra dei, a palavra grega dei, que se refere ao conceito de uma necessidade. Há uma necessidade. Convém. Esta necessidade estabelecida pelo conselho e decreto de Deus, Deus irá permitir que você, utilizando do seu livre-arbítrio, possa fazer o que bem quer, inclusive envergonhar, inclusive transgredir, inclusive fazer com que outros rejeitem e venham repudiar a Jesus Cristo por tua e por minha causa. Então, por decreto, se faz necessário, por permissão, Deus irá permitir. Lucas capítulo 18, versículo 8 está escrito: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Segura aí. Por um momento Deus vai permitir que o seu filho seja repudiado, seja desprezado por nossa causa, pelo nosso mau testemunho, por nossa contaminação moral. Nós estamos entranhados, nós estamos misturados com o mundo, praticando as mesmas coisas, as mesmas abominações, desejando as mesmas coisas. Mas o texto de Lucas capítulo 18, versículo 8 diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Oh, glória! Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando voltar Jesus, conforme está escrito em João 14, versículo 13, onde o texto diz: eu voltarei. Mas quando Jesus voltar, encontrará fé? A palavra achará, eurisco do grego, significa encontrar por acaso. Aqui se refere a um olhar artificial. No primeiro olhar, sem profundidade, sem critérios, Deus vai dar uma olhada para ver se encontra, se acha alguém com fé. Não acha. A palavra eurisco do grego também se refere a uma procura minuciosa. Agora é uma procura com critérios, com cuidado, com zelo. Então ele olha. Será se encontra? Será se tem alguém com fé? Depois, a terceira olhada, ela se refere à prática e à experiência. Ele vai agora olhar para aquilo que nós estamos praticando, para nossas obras. As nossas obras, elas revelam ou não a nossa fé. O primeiro olhar, achará, eurisco do grego, significa um olhar artificial, depois uma procura criteriosa e depois um olhar baseado na prática, na obra e na experiência. Mas não vai encontrar. Será que vai encontrar? Daniel capítulo 8, versículo 12. Daniel capítulo 8, versículo 12, fala
das consequências que resultará a nossa iniquidade, o nosso pecado, a nossa rebeldia, a nossa apostasia, a nossa imoralidade, a nossa decadência, o nosso mal. Daniel capítulo 8, versículo 12. Lançou a verdade por terra, fez o que era do seu agrado e prosperou. Por minha causa, por tua causa, por causa da nossa rebeldia, apostasia, da nossa incredulidade, da nossa desobediência, da falta de mudança, da falta de regeneração, lançarão a verdade de Deus, vão pisar na verdade, vão pisar na nossa fé, vão reprovar Jesus baseado na nossa crença, na nossa confissão em público, vão pisar, vão te humilhar, vão massacrar, vão envergonhar. E vão fazer isso propositalmente. É o que eles querem fazer. E vão prosperar. Como que eles vão prosperar? Sabe por quê? Porque a hora que eles estiverem te humilhando, a hora que eles estiverem nos humilhando, a hora que eles estiverem repugnando a Jesus Cristo por nossa causa, nós vamos nos calar. Não haverá força. Nós vamos consentir, nós vamos negar a Jesus. Então, o mal prospera. Então, o mal prospera. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Você acha que a pandemia é algo terrível? Mais terrível será o que está por vir. Terrível será o que vai acontecer quando, por causa da igreja, por causa dos filhos de Deus, os que vão se apostatar, os que vão negar a fé, quando Jesus sofrer a vergonha por nossa causa, quando a nossa confiança nele e a nossa fé for lançada por terra, porque nós mesmos vamos ajudar o ímpio lá fora, o pecador, aquele imoral a pisotear na nossa fé e a repugnar-se ao ouvir o nome do nosso Machia, do nosso Cristo, do nosso Salvador. A palavra últimos dias, eschatos, a palavra eschatos do grego, fala de grau, de valor, refere a espaço, ou seja, não tem algo determinado. As coisas estão acontecendo. Você pode já estar contribuindo para que isto aconteça em massa, para que isso seja intensificado ainda mais. A palavra dias no grego, hermera, fala de um dia comum entre o nascer e o pôr do sol. Simplesmente isso. Isso significa que você e eu já pode estar contribuindo para isso acontecer. E talvez isso já está acontecendo por tua causa e por minha causa. De Jesus está sofrendo porque nós estamos negando, estão pisoteando na nossa fé. Ah, Senhor, que tipo de crente nós somos? Que tipo de fé nós temos? Quem é Jesus para nós? Olhar para a pandemia e achar que é o fim, que Jesus está voltando? Não. O sinal, nós não entendemos o recado. Quando ele fala que é mista, que é como as dores de parto, quanto mais próximo estar de uma mulher dar à luz, intensifica-se as contrações, essa dor aumenta. O que ele estava falando é que essas coisas diminuiriam o espaço entre uma tragédia e outra, mas não que isso era o sinal. O sinal é a apostasia da igreja.
Ah, mas o que eu estou falando não tem fundamento. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Versículo de número 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá, o que? O arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O sinal do arrebatamento da igreja, da volta de Cristo, é a apostasia do povo de Deus. O povo de Deus vai revelar o homem, o filho da perdição, o homem da iniquidade. A palavra iniquidade se refere a tudo que é contrário à nossa crença, à nossa fé, às verdades reveladas na lei de Deus. É o oposto. Não roube, rouba. Não minta, mente. Não mata, mate. É o oposto de tudo que é verdadeiro. Vou ler de novo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A palavra revelado, a palavra grega para revelado é apokalupto, que se refere a revelar o que está escondido, oculto, trazer à luz o que antes era desconhecido. Os filhos de Deus, esses que vão se apostatar, esses que vão fazer Jesus sofrer de novo por causa da sua fé, da sua renúncia, esses que vão fazer com que pisoteie a fé em Cristo, esses que vão causar escândalo, esses que estão causando imoralidade, esses que estão causando esses que vão fazer com que o nome de Cristo seja reprovado, repudiado entre os pecadores, entre aqueles que se perdem. Eles vão trazer à luz o que antes era desconhecido. Sabe por quê? Nós estamos tão parecidos com o mundo que nós vamos querer um governo único. Nós vamos desejar um sistema diabólico sobre nós. Nós vamos até contribuir, dar ideias, como tem que ser a igreja, como que tem que ser o clero, como que tem que ser as coisas. Com isso, nós revelamos o homem da iniquidade. O homem da iniquidade. O filho da perdição. Devo me preocupar com o Covid-19? É o sinal. Cristo está voltando? Ainda não. Ele voltará conforme está escrito em João capítulo 14, versículo 3. Mas ainda não está voltando. Porque o sinal da volta de Cristo é a apostasia do seu povo. É o seu povo que irá apostatar da verdade absoluta de Deus. É só você olhar para o cenário. A igreja deveria influenciar o mundo. Ela está influenciada. A palavra do Senhor aos discípulos dele foi clara, disse: as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Judas, que traiu Jesus, era a igreja? Poderia ser chamado de apóstolo? Sim, ele era um apóstolo. Todavia traiu a Jesus. É o espírito de Judas que permeia esses que se dizem filhos de Deus, aqueles que participam da obra, aqueles que realizam boas ações, mas cujo interesse é diabólico, é satanista. Esses são os que vão na TV,
Esses são os que vão nas mídias sociais, esses é o que fala para a massa. Esses é os que estão revelando o homem da perdição, o filho da iniquidade. Mas a palavra de Deus é muito clara. Em Lucas capítulo 18, versículo 8, a primeira parte do versículo. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Você vai produzir todas estas coisas, mas Deus vai te julgar. Ele vai exercer justiça e juízo sobre a tua e a minha vida. Terrível é, assombroso é o homem que cai nas mãos do Deus irado. Que Adonai Elohim Sevaot, o meu Senhor, Deus verdadeiro dos exércitos de Israel, tenha misericórdia de nós.